Bem-vindos a esta aula detalhada sobre os custos no processo de fundição, um tema crucial para o sucesso financeiro e operacional de qualquer empresa do setor. Vamos explorar os conceitos fundamentais de custos, como eles impactam o desempenho das organizações e as melhores práticas para identificá-los, classificá-los e alocá-los. Dominar esse conhecimento permitirá que você melhore a eficiência produtiva e a lucratividade. Conceito de custo e sua importância na fundição. O custo é definido como o valor monetário associado aos recursos consumidos na produção de bens ou serviços. Na fundição, isso inclui desde a aquisição de matéria-prima até despesas com energia, mão de obra e manutenção de equipamentos. Por que os custos são importantes na fundição? Formar preços de venda competitivos. Conhecer os custos possibilita definir um preço que cubra as despesas e ainda garanta uma margem de lucro. Controlar desperdícios. Um bom entendimento de custos ajuda a identificar processos ineficientes. Apoiar decisões estratégicas. Saber quanto custa cada processo ou produto é essencial para planejar expansões, investimentos ou cortes. Garantir sustentabilidade. Um controle rigoroso de custos é vital para manter a viabilidade do negócio em cenários competitivos. No contexto da fundição, é importante destacar que os custos não apenas afetam a saúde financeira da empresa, mas também a capacidade de atender às demandas do mercado com qualidade e eficiência. Classificação dos custos: fixos, variáveis e semivariáveis. A classificação dos custos é um passo fundamental para entender como cada despesa se comporta em relação ao volume de produção. Custos fixos. Custos fixos são aqueles que não mudam com a quantidade de produção, ou seja, mesmo que a produção aumente ou diminua, esses custos permanecem constantes dentro de um determinado período. Exemplos de custos fixos na fundição: aluguel das instalações, salários da equipe administrativa, seguros, depreciação de máquinas e equipamentos. Impacto: diluir os custos fixos entre um maior volume de produção reduz o custo unitário, aumentando a competitividade. Custos variáveis. Custos variáveis dependem diretamente do volume de produção. Quanto maior a produção, maior será o custo total dessa categoria. Exemplos de custos variáveis na fundição: matéria-prima, areia de moldagem, ligas metálicas, resinas, energia elétrica utilizada em fornos e equipamentos, gás natural ou outros combustíveis, embalagens. Impacto: um controle rigoroso sobre os custos variáveis é essencial para evitar desperdícios e maximizar a eficiência operacional. Custos semivariáveis. Custos semivariáveis possuem uma parte fixa e outra variável. Isso significa que existe um custo base que ocorre mesmo sem produção, mas que aumenta proporcionalmente ao volume produzido. Exemplos de custos semivariáveis: contas de energia elétrica com tarifa fixa mais consumo adicional, manutenção de equipamentos, parte preventiva fixa e corretiva variável. Impacto: entender a natureza desses custos é vital para planejar e gerenciar melhor os gastos. Custos diretos e indiretos na fundição. Outra classificação relevante é entre custos diretos e indiretos. Essa divisão é importante para compreender como cada custo está relacionado aos produtos ou processos diretos. Custos diretos são aqueles que podem ser atribuídos diretamente a um produto ou processo específico. Exemplos de custos diretos: consumo de matérias-primas para um produto específico, horas de mão de obra direta aplicadas na moldagem ou acabamento, energia utilizada em fornos dedicados a um determinado lote. Impacto: saber os custos diretos é essencial para calcular o custo unitário de produção e determinar a viabilidade financeira. Custos indiretos. Custos indiretos não podem ser associados diretamente a um produto ou processo específico, necessitando de critérios de rateio para serem alocados. Exemplos de custos indiretos: salários de supervisores, manutenção geral das instalações, consumo de energia elétrica em áreas comuns, equipamentos utilizados por diversos processos. Impacto: a alocação correta evita distorções na formação de preços e garante maior precisão nos relatórios de custos. Relação entre custos e margem de lucro. A margem de lucro é um indicador financeiro essencial que reflete o ganho obtido após a dedução dos custos do preço de venda. Um controle eficiente de custos é essencial para garantir uma margem de lucro adequada. Fórmula básica da margem de lucro: margem de lucro, preço de venda, custo total. Como melhorar a margem de lucro? Reduzir custos. Buscar eficiência produtiva, eliminar desperdícios e negociar melhores condições com fornecedores. Aumentar a produção.
Diluir custos fixos em um maior volume de produção. Adicionar valor ao produto. Investir em qualidade, inovação ou serviços adicionais que justifiquem um preço mais alto. Exemplo prático. Se o custo total de produção de uma peça é R$ 80 e o preço de venda é R$ 100, a margem de lucro é R$ 20. Ao reduzir o custo para R$ 70, a margem aumenta para R$ 30 sem alterar o preço de venda. Como identificar e alocar os custos no processo de fundição? A identificação e a alocação de custos são passos fundamentais para o gerenciamento eficaz. Abaixo, destacamos as principais etapas e ferramentas. Identificação dos custos. Mapeamento de processos. Liste todos os processos produtivos e administrativos. Identificação dos recursos consumidos. Relacione todos os insumos, mão de obra e equipamentos utilizados. Categorizar os custos. Classifique os custos em fixos, variáveis, diretos e indiretos. Alocação dos custos. Custos diretos. Atribuir diretamente ao produto ou processo relacionado. Custos indiretos. Aplicar critérios de rateio, como horas máquina utilizadas, proporção de energia consumida, porcentagem de área utilizada. Ferramentas auxiliares. Softwares de ERP, Enterprise Resource Planning, automatizam o controle de custos e fornecem relatórios detalhados. Planilhas, úteis para pequenos negócios que ainda não utilizam sistemas informatizados. Conclusão. Dominar os conceitos e práticas de gestão de custos é essencial para o sucesso de uma fundição. Com isso, é possível precificar produtos de forma competitiva e lucrativa, identificar ineficiências e oportunidades de melhoria, garantir uma margem de lucro sustentável. Na próxima aula, discutiremos estratégias para reduzir custos sem comprometer a qualidade. Até lá!